pessoas. Aqui é a professora Daniele, de Ciências, e esse é o nosso vídeo 6, Biomas. Na sua apostila, está na página 47. E como sempre, um lembrete importante. Os vídeos 1, 2, 3, 4 e 5 continuam no ar. E sim, é para assistir sem pular nenhum. E tem uma novidade também. A nossa primeira avaliação está chegando. Você está preparado? Como você já está acostumado, então já deixa preparada a nossa folha do registro com o cabeçalho, Rio de Janeiro, a data, aluno, turma, vídeo 6, o nosso assunto de hoje. Já deixa o número 1, aguardando o começo do nosso registro. Hoje nós vamos falar sobre os biomas. Na aula passada, falamos em como as correntes atmosférica e oceânica influenciavam no clima, na umidade e, por consequência, na formação vegetal das diversas regiões do planeta. Clima, vegetação, fauna, tudo isso são fatores interligados e que estão em constante busca de equilíbrio. As condições ambientais, climatológica e a biodiversidade nunca são condições estáticas, ou seja, não são eternas. Uma certa região, por exemplo, já pode ter sido um deserto em um passado bastante remoto e hoje pode estar submersa no oceano. Mas entender como a dinâmica climática interfere no equilíbrio ambiental nos ajuda a repensar as ações humanas e em como diminuir o impacto ambiental que a nossa existência causa no planeta. Os biomas representam um conjunto de ecossistemas interligados, referindo-se ao agrupamento relativamente homogêneo das características climáticas e da vegetação de um determinado ambiente. Bom, trocando em miúdos, isso quer dizer o quê? Que um bioma tem vários ecossistemas. E esses ecossistemas não são isolados, mas sim eles podem se comunicar de alguma forma. Por exemplo, o vento pode carregar sementes de um ecossistema para o outro. Então, você pode ter espécies vegetais em comum a vários ecossistemas dentro de um mesmo bioma. Você pode ter elementos da fauna, mamíferos ou aves, que coexistem em vários ecossistemas do mesmo bioma. E a gente também vai ter uma população relativamente com as mesmas características de acordo com o ecossistema que a gente está observando. Por exemplo, você vai no ecossistema e você vai verificar vegetação rasteira, ou então árvores altas, ou então vegetação arbustiva, e assim por diante. Ou seja, cada ecossistema ele vai te dar uma paisagem diferente, que justamente vai fazer a característica e o funcionamento dinâmico desse ecossistema. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país possui 6 grandes biomas, que juntos possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. A gente já falou sobre isso. Biodiversidade quer dizer diversidade de vida. E aí eu estou falando animal, vegetal, espécies de fungos, de decompositores, eu estou incluindo tudo. Esses biomas são: do lado esquerdo da imagem, Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e os Pampas. No lado direito da imagem, o que a gente está vendo é como que é o clima de cada região. Então, verifica que existe uma concordância muito grande entre clima e bioma. Clima equatorial no bioma Amazônia, tropical litorâneo no bioma Mata Atlântica, subtropical no bioma Pampa, semiárido no bioma Caatinga, tropical sazonal no bioma Cerrado e tropical de altitude no bioma Pantanal.
Então você vê aqui por essa imagem que existe uma correspondência entre clima e bioma, ou seja, a formação vegetal. A Amazônia é considerado o maior bioma brasileiro, correspondente a quase metade do território nacional, e possui a maior biodiversidade do mundo. Tem clima equatorial que se caracteriza pela baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das árvores. Amplitude térmica a gente já sabe da aula passada o que significa. Quer dizer, a diferença de temperatura, seja entre estações, seja em horas diferentes do mesmo dia, ou seja em regiões diferentes do mesmo estado, por exemplo. Então, no bioma Amazônia, essa amplitude térmica é muito pequena. E justamente porque como é um ambiente com muita umidade, e essa umidade vem da evapotranspiração, quer dizer, a transpiração das árvores, de toda a cobertura vegetal, a evaporação dos rios. Então é isso que causa uma amenização do clima e faz com que a amplitude térmica seja pequena nessas regiões de grande evapotranspiração, de grande umidade. Nessas próximas imagens, a gente vai ver como a cobertura vegetal do bioma da Amazônia é grande. Então você só vê praticamente água e verde. E é assim o tempo todo. A cobertura vegetal, a copa das árvores é muito grande, então são árvores muito altas. Por serem árvores muito altas, o interior da floresta é praticamente escuro. E sendo, uma determinada escuridão, as árvores e as espécies vegetais dali, elas disputam umas com as outras pela luz. Então, quando uma árvore cai, você tem várias outras espécies vegetais ali que estão esperando uma brechinha de luz para que tenham a oportunidade de crescer e fechar aquela cobertura de novo. Vamos lembrar que o bioma Amazônia, ele não está só na região do território brasileiro, mas ele se estende também para os nossos países vizinhos: Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, as Guianas. Então, tudo isso aí que você está vendo na imagem também corresponde à mesma formação vegetal, ao mesmo bioma. Já o Cerrado é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal, com períodos de chuvas e de secas. Isso quer dizer o quê? Sazonal. Quer dizer que existe uma melhor demarcação das estações do ano. Então, você está vendo que a vegetação é baixa, com algumas árvores de tamanho arbustivo. Outra imagem que você vê bastante diferença também com o bioma amazônico. As árvores são bem mais baixas. Você consegue ver as pessoas, mesmo sentadas, você já consegue discernir, onde é que estão as pessoas. Na floresta amazônica já é mais complicado, justamente por causa do porte muito alto das árvores. A Caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país, típico do clima semiárido. Então a gente está vendo aí do lado direito onde que é o bioma Caatinga, predominantemente nos estados do Nordeste, mas quando chega exatamente ali no litoral, aí você já tem a Mata Atlântica. Mais para o interior é que você vai ter a formação do bioma Caatinga com clima semiárido. Esse miquinho estrela que você está vendo aí é bastante comum aqui no Rio. Aqui na minha casa, por exemplo, tem uma pracinha, cada grupo tem 20 indivíduos aí que eu já contei, de vez em quando a gente faz uma amizade ali. Mas ele é originado da Caatinga e ele veio descendo aqui para os estados do Sudeste porque ele é uma espécie invasora. E ele acabou dominando o nicho da espécie original daqui. Aqui mais duas imagens de como é o bioma Caatinga.
você vê que é bem mais seco, tem bem menos umidade. O clima é árido. Árido, lembra? Quer dizer seco. A vegetação armazena uma grande quantidade de água no caule. A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea de norte até o sul do país. O clima predominante é o tropical litorâneo, com altas temperaturas e muito chuvoso, que é justamente o bioma que era predominante aqui na região litorânea na época do descobrimento. Porém, hoje em dia a gente tem menos do que 10% da cobertura original da Mata Atlântica. E ela é um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo também. O Pantanal é um bioma de áreas alagadas, quer dizer encharcadas, tem muita água. Não necessariamente tudo submerso, tá? Mas é alagado. E tem a menor extensão territorial do país. O clima predominante é o tropical de altitude, com altas temperaturas e chuvas. O verão é chuvoso e o inverno é seco. Então você tem no Pantanal uma estação de chuva e uma estação de seca. E como lá é uma região que é muito utilizada para a criação de gado, é importante você saber a distribuição da chuva e da seca no ano, porque é quando você faz a movimentação desse gado de acordo com as regiões. Então, ora, ele vai estar no ambiente muito úmido e ora ele vai estar num ambiente onde ele possa pastar. Então, no Pantanal existe sempre essa movimentação do gado bovino cuja criação é muito importante nessa região. O Pampa é localizado no sul do país. O clima é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. Você vê nessa partezinha rosa do lado esquerdo da imagem, onde fica o Pampa, bem lá no finalzinho do país mesmo, com clima subtropical, que a gente vai ver do lado direito da imagem. A paisagem é formada por prados, planícies, pradarias. A vegetação é bem rasteira. O inverno, o verão, o outono e a primavera são estações bem definidas, que é uma coisa que não acontece lá no bioma Amazônia. Lá na página 48 da sua apostila, você vai encontrar os principais climas do planeta Terra. Então, vamos passar rapidinho para a gente não se estender aqui no vídeo. Então, aqui você tem o clima e cada clima associada aos biomas. Então, por exemplo, clima polar, bioma associado é a tundra, que é uma vegetação bem ralinha, bem baixinha. Regiões onde acontece esse bioma: Antártica e região norte do Ártico. Fatores climáticos: temperaturas extremamente baixas durante o ano. No verão, a temperatura fica em torno de 5 graus. Imagina, um verão com 5 graus. Já no inverno, é bastante rigoroso e a temperatura varia entre menos 10 e menos 40. A umidade relativa do ar média anual é 70%, quer dizer, é bastante. Clima frio de montanha. Quer dizer que são regiões de altitude elevada. Bioma é a taiga, quer dizer, a vegetação também é baixinha, mas já consegue aparecer algumas árvores mais altas. Regiões, locais montanhosos do planeta, como por exemplo o alto da Cordilheira dos Andes, que fica no Chile. Fatores climáticos: quanto mais elevada a montanha, menor é a temperatura. A gente já viu que um dos fatores, que vai alterar a temperatura é justamente a altitude. Quanto maior a altitude daquela região, menor vai ser a temperatura. Presença de neve no pico das montanhas elevadas,
com temperatura média anual entre -10 e -20, quer dizer, bastante frio também. Temperado continental, bioma associado a esse clima. Floresta temperada, regiões, áreas interiores da América do Norte, da Europa e leste da Ásia. Então a gente está falando do quê? A gente está falando de hemisfério norte. Fatores climáticos. O inverno é muito rigoroso e o verão é quente. As médias de temperaturas entre -5 e 24 graus, respectivamente. Quer dizer, 24 graus aqui, em se considerando o hemisfério norte, ele está achando que isso aqui é quente. Imagina, né? Carioca, com 24 graus, está usando casaco. As chuvas são escassas, sobretudo no inverno. Temperado oceânico. Bioma associado é floresta temperada. Regiões. Áreas de litoral das latitudes médias, como oeste e noroeste da Europa. Fatores climáticos. As chuvas são abundantes durante o ano e as temperaturas não sofrem muita variação. Os invernos são frios, em média -3 graus, e os verões são frescos, média de 15 graus, né? Fresco para eles, né? 15 graus para a gente aqui é frio. A maritimidade mantém amplitude térmica baixa no continente. Lembra, a gente já falou, a influência da maritimidade ajuda a diminuir a amplitude térmica daquela região. Então, conforme aquela região sofre maior influência da maritimidade, conforme aquela região é mais próxima ao mar, ela tem mais umidade, então quer dizer que a diferença de temperaturas dentro das estações ou dentro daquelas regiões que sofrem com a influência da maritimidade, então essa amplitude térmica é pequena, essa variação, melhor dizendo. A variação da temperatura é baixa. Clima mediterrâneo. O bioma associado é a floresta mediterrânea. Regiões. Áreas do sul da Europa, Golfo do México, sudoeste da China e etc. A gente ainda está falando, nesse caso aqui, do hemisfério norte. Fatores climáticos. Os verões são quentes e secos e os invernos são frios, com ocorrência de neve e chuva. As temperaturas mínimas podem atingir 0 grau. Agora a gente está descendo para o hemisfério sul. Clima equatorial, bioma, floresta equatorial. Regiões do mundo próximas à linha do Equador, como por exemplo a Amazônia, a região central da África, ilhas ao norte da Austrália e sudoeste asiático. Fatores climáticos. Temperaturas elevadas durante todo o ano, média anual 25 graus. Ou seja, para a gente é aquele fresquinho, 25 graus, é aquela temperatura que o carioca gosta, né? Elevado nível de chuvas, acima de 2 milímetros por ano e umidade, quer dizer, chove pra caramba. Isso aí é medição da pluviosidade, a quantidade de chuva que cai distribuída no ano todo. Clima tropical. O bioma é a floresta tropical, savanas e estepes, continuamos falando do hemisfério sul. Regiões, áreas entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, cobrindo grande parte do território brasileiro e do território africano. Índia, aí já está falando um pouquinho do hemisfério norte, Península da Indochina e norte da Austrália. Agora está falando do hemisfério sul, quer dizer, tropical, né? A gente já falou antes. Está na região dos trópicos. Então, você tem o trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, e tem o trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Então, ora a gente está falando um pouquinho da transição, né, entre hemisfério norte e hemisfério sul. Fatores climáticos. O inverno é muito ameno, quer dizer, não é aquele inverno sinistro de -40 graus, que a gente já viu lá em cima, no clima polar. E o verão é quente. 2 estações bem definidas: chuvas no verão e seca no inverno.
Então o verão é úmido e o inverno é árido, é mais seco. Desértico. Bioma é o deserto, quer dizer, tem mais areia, o substrato é arenoso, a água não fica ali, as raízes das plantas que conseguem se instalar nessas regiões precisam ser bastante profundas. A vegetação ela precisa ter uma estratégia de armazenamento de água, seja no caule, seja nas folhas. Então, regiões presentes nas regiões desérticas do mundo, como por exemplo o deserto do Saara, que fica no norte da África. Fatores climáticos: elevada amplitude térmica diária, baixo índice pluviométrico, abaixo de 200 milímetros por ano, quer dizer, chove pouquíssimo, e baixa umidade relativa do ar, abaixo de 30% durante grande parte do ano. Vamos lembrar aqui, quando a gente falou do clima polar, a umidade anual era de 70%, ou seja, bastante úmido. E quando a gente está falando aqui do deserto, do bioma deserto, do clima desértico, a umidade já é bem baixinha, abaixo de 30%. Esse bioma ele é caracterizado por uma forte influência da continentalidade, ou seja, ele fica bem para dentro do continente. Aquela umidade vinda dos oceanos não consegue penetrar muito ali, até por conta do relevo. Então você tem uma formação de relevo no continente todo, aquela umidade ela fica barrada ali. Onde tem montanha, onde tem as áreas mais altas, onde tem os planaltos, então a umidade fica barrada ali. Então o que consegue entrar de umidade para dentro do continente é muito pouco. E não tendo tanta umidade assim, o ambiente fica desértico, com baixa umidade relativa do ar. Então as plantas que conseguem se instalar nessa região, elas precisam ter estratégias para a conservação da água. Bem como os animais que também conseguem viver nessas regiões, eles precisam ter estratégias metabólicas de conservação da água. Na página 48, aliás 49, né? Descemos uma. Agora você já tem aqui vários exercíciozinhos na sua apostila que você já pode fazer fazendo as consultas do seu material, que eu sei que você já recebeu lá da escola, já está com você. Se não estiver com você, corre lá, que ainda dá tempo, pega o material, porque a primeira avaliação, a avaliação de percurso está chegando, já é a próxima semana. Partiu o registro, você já colocou o seu cabeçalho, Rio de Janeiro, a data, aluno turma, vídeo 6, o tema, e tem cada bioma pode possuir vários alguma coisa interligados, ou seja, eles compartilham fatores abióticos e trocam fatores bióticos entre si. 2. De acordo com o IBGE, os 6 biomas que ocorrem no território brasileiro são... Aí você coloca um tracinho para cada um dos 6 biomas. 3. Cada bioma está relacionado aos aspectos climáticos das regiões. Dessa forma, o bioma tal está relacionado ao clima equatorial. O bioma tal está relacionado ao clima semiárido. O bioma pantanal está relacionado ao clima tal. A Mata Atlântica é o bioma relacionado ao clima tal, e o Cerrado está relacionado ao clima tal, e os Pampas estão relacionados ao clima, aí você completa. 4. O bioma Amazônia se caracteriza pela proveniente da alguma coisa dos rios e das árvores. Se você precisar voltar lá no vídeo ou então na própria apostila, você volta. 5. A grande parte da região nordeste do país é formada pelo bioma... Qual é o nome desse bioma?
Já a Mata Atlântica prevalece no... Qual região brasileira onde o bioma Mata Atlântica prevalece? 6. O clima tropical litorâneo é caracterizado por ter alguma coisa e por ser muito alguma coisa. E 7. O bioma Pampa, que ocorre no sul do país, é caracterizado pelo clima. Aí você completa lá. Então você vai mandar o seu registro para o WhatsApp da Oi, 988 02 37 28, até o dia 22 de abril para contar como frequência. Não esquece de visualizar até o final. Pode fazer o comentário caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi conversado hoje. Não esquece que a gente está próximo da nossa avaliação de percurso. Até a próxima semana. Tchau, tchau.